Lula, exatamente. Mito de Lula, pessoal, acontece muito no nosso país, mas na verdade acontece no mundo todo. É aquela famosa história, né, que hoje em dia o marketing trata como storytelling. Você sabe o que significa storytelling? Né? O storytelling é quando a pessoa conta uma história, né? Conta uma história da vida dela, né? E que eu acho muito legal, não tem problema nenhum. Agora, o problema do mito de Lula, né, o nome que eu dei a esse fenômeno, é que as pessoas, elas, não sei o seu caso, né, mas eu tive uma origem muito humilde, né? E normalmente as pessoas, quando elas têm uma origem muito humilde e acabam se dando bem na vida, normalmente elas vão lá para contar a sua história, elas vão, por assim dizer, contar o seu storytelling, né? Fazer o seu storytelling. Mas aí o que acontece? Isso tudo é muito legal. Mas o problema, pessoal, é a romantização que se dá ao contar a sua história, as pessoas contarem a história. E essa história, ela começa sempre assim: não, porque eu era muito pobre, eu era extremamente pobre, né? E aí agora, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Normalmente uma pessoa tem um império muito grande, ela gosta de mostrar que era muito pobre, que teve uma origem, né, muito simples, muito humilde. E, gente, a grande verdade é que você pode ter nascido, às vezes, num berço de ouro e feito coisas grandiosas também, veja bem. Se você estiver contando a sua história e você realmente teve uma origem humilde, tudo bem. Eu não sou contra isso, não estou dizendo que isso esteja necessariamente errado. O que acontece na maior parte das vezes é a romantização disso. Por que eu estou dizendo isso para você? Tem uma sutileza aí, sabe aquelas coisas que estão entremeadas, escondidas? Gente, nós não precisamos ter vergonha do sucesso. Não necessariamente porque você teve uma origem muito humilde, hoje você virou milionário, ou hoje você está muito bem posicionado, ou conseguiu uma carreira legal, ou você é uma pessoa de sucesso, tanto faz. Não é porque você conquistou alguma coisa que você precisa se sentir na obrigação de dizer, falar, olha, não, mas eu era muito pobre, não, mas eu era muito humilde. Veja bem, não é necessário essa romantização. Né? Por quê? Gente, sabe por quê? Porque no fundo, eu não acredito nisso. Sabe por que eu não acredito nisso, pessoal? Pelo seguinte, eu não acredito que uma pessoa que era muito pobre, de repente ficou rica. Sabe por quê? Porque ela não era muito pobre, ela não tinha dinheiro. Eu não acredito que essa pessoa era muito pobre. Eu não acredito que uma pessoa realmente pobre possa se tornar uma pessoa bem-sucedida. Ela sempre foi rica. Só que ela tinha a riqueza dentro dela, espiritualmente, mentalmente ela era rica. Porque eu acredito, pessoal, que aquela pessoa que é podre por dentro, um dia irá realmente feder. Eu acredito realmente que tudo aquilo que a gente se transforma na vida da gente, parte de dentro da gente. Então a gente não deve nunca confundir as coisas. Na minha opinião, o fato da gente ter realmente começado com uma origem humilde, né? O fato da gente ter sido realmente muito pobre está mais relacionado a gente não ter posses, não ter dinheiro. Jamais vou acreditar que uma pessoa que se deu muito bem na vida, que teve muito sucesso na vida, que ela era uma pessoa pobre. Ela não era uma pessoa pobre. Ela era uma pessoa rica, rica por dentro, rica de posses espirituais, rica de posses mentais, rica de posses emocionais. É disso que é nisso que realmente eu acredito. Essa é a minha crença. Gente, no limite, assim, no fim do dia mesmo, por tudo, o que eu acredito é que se eu fosse fazer uma metáfora a respeito disso, se eu fosse fazer uma ilustração a respeito disso, Deus estaria mais ou menos olhando para baixo, eu fico imaginando, com uma porção de problemas, mas muitos problemas muito sérios, sérios mesmos. Para quem que Deus daria as coisas para serem resolvidas? Para as pessoas interessadas ou para as pessoas que se acham interessantes? Então, essa riqueza que eu estou falando dentro da gente, a riqueza em que a gente é realmente interessado em resolver as dores do outro, a gente é realmente interessado em resolver os problemas do outro, a gente está atento a tudo que acontece com a gente, com o outro que se passa ao nosso redor. Essas pessoas
normalmente trabalham, mesmo quando elas fazem boas escolhas e cuidam muito de si, elas trabalham para o outro. E essas pessoas nunca foram pobres. Essas pessoas foram, pelo contrário, sempre ricas. Elas apenas não tinham dinheiro. E eu acredito que Deus sempre vai preferir olhar pessoas que estão dispostas a resolver os inúmeros problemas que existem na humanidade. E se você for uma dessas pessoas interessada em resolver esses problemas, com certeza você também será uma pessoa bem-sucedida. E se você já é bem-sucedido, será mais bem-sucedido ainda, unindo a admiração, além das posses que você tem, né, a admiração que as pessoas terão por aquilo que você faz. É isso que eu desejo para você. Valeu!